O fisiculturismo é uma modalidade esportiva que exige muita hipertrofia muscular. Vem crescendo demais no Brasil. Competições, fãs, patrocínio, desenvolvimento. E nós vamos falar sobre todos esses tópicos com alguém que participou do concurso Men's Physique pela IFBB, o nosso sempre parceiro Bruno Riscado. Tudo bem, Bruninho? Tudo ótimo, graças a Deus, Vanessa. Seja mais uma vez bem-vindo. Muito obrigado. Seja bem-vindo aí ao nosso bate-papo. Vai ser um prazer aí ouvir a sua experiência. Então, Bruninho, começa contando pra gente o que te motivou a entrar no concurso. Então, como eu sou da área, né, sou professor de educação física e eu sempre quis ter essa experiência, saber o que os fisiculturistas passavam, para caso futuramente eu tenha algum aluno que tenha interesse de participar desse tipo de competição, eu poder, né, ter essa vivência e saber passar, saber explicar o que ele tem que fazer, o que ele não tem que fazer, até onde ele está disposto, porque assim, é uma categoria, é uma competição que existe muito do corpo, né? Então eu acho que a pessoa, antes de entrar, ela tem que saber os riscos, né, os pró e os contra também. Então fala um pouquinho pra gente, a gente vai falar dos prós e dos contras também, mas como é que foi esse preparo? É uma preparação muito desgastante, porque a gente tem duas etapas. Tem o que a gente chama de off, que é onde você tem que conseguir subir o máximo de peso possível, né? Pra depois você fazer o cut. O cut é o quê? Você tem que desenhar mais o seu corpo. Nessa parte de off, eu fazia uma dieta de 4.000 calorias, 8 refeições por dia. Mas espera aí só um pouquinho, só pra gente voltar. Essa perda, esse aumento de peso é massa magra? Não necessariamente. A gente tem que aumentar de qualquer forma. Você pode aumentar a gordura, tudo junto? Em quanto tempo? Então, a minha preparação foi muito curta, mas normalmente as pessoas se preparam aí de 6 meses a 1 ano para esse tipo de competição, né? Nossa, então ele faz uma programação longa, né? Uma preparação. Mas você come de longa. Tudo? Tipo hambúrguer, macarrão, dependendo pizza? da ocasião, sim. A gente fala que tem um off sujo, né? Que aí você pode comer de tudo. Tá. Pra você subir gordura, pra subir massa, subir de tudo. Porque logo depois você vai ter que começar a perder. Então se você não tiver uma massa muscular muito alta, se você não tiver com peso muito alto, quando você começar a perder, acaba que você vai ficar muito magro, né? Então o interessante é você conseguir o máximo de peso possível para depois você vir cortando carboidrato, você vir desidratando, e aí que é a parte mais sofrida. E assim, você ganha muita gordura também, né? Ganha também. E perde essa gordura? Perde. Porque Pois é. O que acontece? Nessa reta final, que a gente tem que perder o peso, a gente utiliza vários tipos de, até mesmo anabolizante, a gente utiliza diurético, né? E o que acontece? Na reta final, a gente vai cortando o carbo e aumentando o gasto calórico. E com isso, você vai perder a gordura. Chega uma etapa, que é essa parte de desidratação, que eu cheguei a passar mal na academia, porque eu não tinha mais reserva de energia, né? Não tinha mais gordura. A minha pele, eu puxava, ela parecia um chiclete, porque a gente tira toda essa água e quando a gente está chegando 1 dia, 2 dias antes do campeonato, a gente ingere muito carboidrato. Para que isso? O carboidrato, ele suga o resto de água que você tem no corpo. Então tinha dia que eu passava o dia todo com 400 ml de água. Eu só molhava a boca, porque eu não poderia ingerir água. E aí, valeu a pena? Conta pra gente como é que foi sua experiência. Então, pra minha área, assim, eu acredito que valeu a pena justamente porque agora eu sei como é que o corpo reage, eu sei os limites do corpo, né? Mas se a gente for falar assim, financeiramente falando, não vale a pena. Porque o nosso gasto é muito alto. Só de inscrição, taxa de filiação é mais de R$500, né? A gente gasta. Fora suplementação, fora anabolizante, fora academia, fora nutricionista, fora todos esses outros gastos que a gente tem. E o retorno financeiramente é mínimo, né? O campeão na minha categoria, geral, que é overall, que é de todas as alturas, ele é do Pará, ele veio do Pará pra cá. É um cara muito gente boa e eu perguntei pra ele assim, só por tipo de curiosidade, eu falei, o que você ganhou? Um pote de whey, uma camiseta e uma coqueteleira. Se juntar isso, não dá R$300 de premiação. Mas então o que motiva as pessoas a participarem e a se envolverem nesse cenário? É mais um marketing pessoal, a princípio, né? Porque os campeonatos aqui em Brasília, eles não são valorizados, a gente não tem uma estrutura. Então, assim, para quem é personal, para quem trabalha com isso, o marketing pessoal é bom, porque o cara é um competidor, é um campeão de fisiculturismo. Então, assim, um aluno que queira ficar com o corpo parecido, ele vai falar, ó, pô, aquele personal aí é competidor. Referência, é uma né? referência. Vira uma referência no assunto. Mas, e essa preparação que você falou, durou quanto tempo?
A minha foi muito curta, por isso que eu sofri mais, né? Eu decidi participar, faltava um mês no campeonato. Meu senhor. Agora você imagine fazer tudo isso em apenas um mês, né? Eu tive 20 dias para subir peso, infelizmente eu não consegui subir muito peso, eu subi apenas 8 quilos, né? E essa fase final, então eu tive que apertar muito a minha dieta, assim, eu cheguei a zerar o carboidrato, né? E eu tenho um metabolismo muito acelerado, então eu sequei muito. Mas esse processo todo é acompanhado pelo nutricionista. Nutricionista. E tem algum outro profissional? Tem. Eu tenho meu treinador, o Wanderson, queria até agradecer ele por confiar em mim, por ter embarcado comigo, né, nessa loucura, que eu posso dizer assim. Ele sempre me orientando o tipo de treino que eu tenho que fazer, porque o Men's Physique, vou explicar um pouco, a nossa categoria não é uma categoria assim do fisiculturismo extremo, né? Porque normalmente a gente fala fisiculturista, a gente acha os caras muito fortes e tudo, e não é muito vendável, por isso foi criado o Men's Physique. Men's Physique seria como uns modelos com corpo atlético, seria um biotipo que a pessoa que tem uma revista de sunga, de cueca, gostaria de ter na capa. Não é à toa que minha categoria conta muito. É beleza, o penteado. Então seria um corpo mais atlético, né? A gente tem que trabalhar a chamada linha V, que são um ombro mais largo, né? E a cintura mais fina. Não é à toa que a gente sobe de bermuda. A gente não sobe de sunga igual os fisiculturistas classic, que são outras categorias, que tem aquele volume maior. É mais um estilo como se fosse, foi criado até mesmo, foi na Flórida, como se fosse um surfista com corpo atlético, né? Apesar que hoje em dia os Men's Physique são bem fortes, né? Mas não chega perto dos Classic, que é os bem mais fortes, que pesa aí mais de 100 quilos. Aí uma curiosidade, você falou que da capa de revista, enfim, nisso pode gerar algum trabalho para vocês nessa área também? Com certeza, tipo marketing promocional, eles não indicam, mas normalmente vamos supor, alguma loja assim, olha assim, o perfil, né, e te convida para fazer alguns trabalhos, né, de fotos, mesmo de marketing promocional, e é um tipo de retorno, mas não pela IFBB, não é algo que a IFBB vai te oferecer. Ah, sim. Não está no pacote deles, não, né? não mas está. Você fica como uma vitrine de todo jeito. Exatamente, né? Eles têm um pessoal que é responsável para tirar as fotos, né? Então, assim, foi algo que eu investi também. Você paga um valor X, que não é barato, pelas fotos, né? Você paga um valor X e através dessas fotos você vai trabalhando o seu marketing pessoal, né? Sim. Colocar em redes também, né? Já tem muito acesso. E outra coisa que eu queria te perguntar, esse concurso, ele é nacional, internacionalmente, assim, como funciona? Ele é nacional, né? A IFBB é nacional, né? Do Brasil, porém pode vir de tudo que é estado, né? Você passando, eu mesmo, quando eu fiquei em quinto lugar, eu me classifiquei pro Brasiliense, né? O Brasiliense vai ser mês que vem, então assim, seria outra loucura de novo, mais um mês para me preparar tudo de novo. Aí eu decidi não participar. Recebi um convite de um amigo que participou desse, que é do Pará, que aí a Copa do Pará vai ser no final do ano, em dezembro. E aí eu falei, provavelmente eu devo ir, então que eu vou ter um tempo maior. E aí os primeiros colocados do Brasiliense, aí já começa a disputar outros campeonatos. Tem o Arnold Classic, que é um campeonato internacional, que é aí que já sai fora da IFBB, né? Que aí já começa a ser de outro patamar. Aí sim você tem um retorno financeiro. E tem gente que, por exemplo, vive disso, assim, desses campeonatos, se profissionalizam em fazer esse tipo de... Tem muita gente. Eu tenho um amigo meu, o Luciano Marçal, ele é personal também, e eu conversando com ele, esse título de curiosidade, né, eu perguntei pra ele, quanto é que você gasta mais ou menos na preparação? Ele falou, pô, Bruninho, eu gasto um carro popular. Meu Deus. E o retorno disso? E patrocínio? Então, a gente consegue alguns patrocínios assim mais na parceria, né? A gente consegue suplementação, a gente divulga a loja de suplemento e ganha a suplementação, permuta. Porém, assim, os hormônios, é muito difícil você conseguir um patrocínio de hormônio, né? Assim, uma farmácia não vai te patrocinar para te vender o hormônio, né? Então, assim, até porque é ilegal, teoricamente, né? Se você não tiver a receita. Então, assim, patrocínio é raro você conseguir um patrocínio. Você teve? Eu tive patrocínio de suplementação, tive nutricionista, quiropraxista, barbeiro, né? Mas não por causa do campeonato, porque eu já tinha. Ah, não. Então, voltando no que a Sá falou, esses grandes, eles têm patrocínio? Esses que vivem disso? Alguns têm. Que é o Felipe Franco, é uma referência no Brasil do Men's Physique, né? Ele tem patrocínio de suplementação e tudo, mas o ganho dele maior é youtuber, entendi, Instagram, aquele reconhecimento que você falou. É o marketing, né? Bruninho, deixa eu te falar, você é personal, você trabalha com nutricionistas. Sim. E eu queria saber essa sua opinião sobre você
forçar tanto o corpo em tão pouco tempo? Como é que é isso na sua visão, que você pratica uma vida tão saudável e prega essa vida tão saudável, né? Exatamente. É o que eu costumo falar. Um atleta de alto rendimento não tem como associar com um atleta saudável. Assim, essa preparação, não adianta eu chegar aqui e ser hipócrita e falar, não, é tranquilo, não é. A gente acaba com a nossa saúde, até porque os hormônios têm efeito colateral. A minha irritabilidade foi muito alta, assim, tinha dias que eu dava patada nos meus alunos e depois eu pedia desculpa, falava, ó, não é maldade, é porque eu tô sem carboidrato, eu tô tomando testosterona, então assim, você bagunça totalmente seu eixo hormonal. Assim, seu reflexo, eu quase sofri um acidente porque eu tava vendo o carro vindo e eu não tive o reflexo, não tive reação de desviar. Assim, eu cheguei a um ponto de quebrar o ovo, jogar a casca da frigideira e jogar o ovo fora. Botar um tênis, um com a meia e outro sem meia. Parece até que é brincadeira, mas assim... Nossa, mexe com o psicológico, mexe né? com tudo. Então, assim, se a pessoa procurar qualidade de vida, ela não pode seguir esse caminho, porque infelizmente não tem. Não tem. É uma paixão, assim, é um vício, mas, assim, saúde mesmo não tem. Mas você acha que valeu? Valeu a pena? Você sentiu assim, na pele, sofreu na pele. Você participaria de um outro concurso? Eu tenho pra mim que eu tenho vontade de participar mais um, porque assim, a colocação que eu fiquei, assim, não... Foi muito boa, né? Você se surpreendeu? Pela primeira vez foi, pela Bruninho? Pela primeira vez, pela preparação foi boa, mas eu sei que se eu me preparasse melhor, eu conseguiria ficar numa posição melhor, né? Até mesmo porque o meu físico, se você for comparar com os outros que ficou na minha frente, o meu tava melhor, mas eu errei um pouco na pose, né? Na tinta também, porque a gente se pinta, né? Pra ficar mais escuro e aí a definição aparecer mais. Olha que interessante. Eu errei um pouco na tinta e também nas poses. Mas assim, isso é você que faz, não Tudo tem por nossa ninguém pra conta, orientar. Só pra você ter noção. Tá vendo? Por isso que eu não sou definida, porque eu não pintei, eu sou branca. Vamos pintar. Na hora! Só pra você pintar, a taxa é de R$270. Não vamos mais nos pintar, Sabrina. Aí o que eu fiz? Eu tentei comprar o Protan, que é o produto, e fazer por conta própria, porque eu já tava com as condições financeiras já apertadíssimas nos gastos. E aí, se você olhar nas fotos, você vai ver que o tom da minha pele tá totalmente diferente do tom da pele dos demais participantes. Né? E eu acredito que isso isso faz uma diferença, foi né? algo que contou também. Talvez é uma economia assim que você... O barato sai no cara. Porque é uma preparação de um mês pra errar numa tinta, gente. Assim, É verdade. Isso me frustrou bastante, né? Então, assim, eu tenho vontade de participar pelo menos de mais um. Já ganhou o primeiro lugar, né? É sério. Competitivo É, não, né, Ariano, Bruno? né? Escada, Ariano, né? Eu já Ariano percebi Toto. ele é bem competitivo. Ariano Toto. E uma curiosidade, outra curiosidade. Pra voltar, o seu corpo, por exemplo, terminou hoje o concurso. Ele volta quanto tempo pra ficar do jeito que ele estava? Você tem noção? É muito rápida essa transformação. É um dado muito curioso. No dia da minha competição, no final, quando eu comecei a desidratar, eu pesei 70 quilos. Aí no dia a gente faz um carb up. O que é isso? A gente joga muito carboidrato pra dentro, que é pro organismo absorver e dar um pump, né? Dar um pumpzinho. Beleza. 3 dias depois, eu também, quando eu terminei, eu comi o mundo, né? Porque eu, muito regrado, saí comendo tudo. Eu ganhei em torno de 6 quilos em questão de 3 dias. Que isso? Uau! 6 Olha quilos. só. Fui me pesar, eu até Então você assustei. vê como o corpo... Isso não é saudável. Não é saudável. Você já Não, a fez. gente já viu exageros aí. É porque assim, o corpo ele tá necessitando de carboidrato, de alimento. Então assim, quando você joga, ele absorve o máximo que consegue. Pra você ter noção, o meu peso hoje tá maior do que quando eu comecei a competir. Então, assim, foi extremo. Eu até postei uma foto, assim, como estragar o corpo em 3 dias. Porque tinha assim, eu no dia da competição, seco, muito definido, 3 dias depois já tava bem mais volumoso, perdi um pouco da definição do abdômen, em questão de 3 dias. E Bruno, você prepara as pessoas? Sim, agora depois dessa experiência eu já preparava, né? A gente tá com uma consultoria, quem quiser adicionar no Instagram é hd.consultoria. A gente faz toda essa preparação, né, de atletas, personal, consultoria online também. A gente consegue também essa parte de nutricionista, quiropraxista, né? A gente consegue centralizar todos esses profissionais em um só lugar. Então você que quer
Não só para fisiculturismo, Não, né? não para fisiculturismo, até vida saudável também, fisiculturismo mesmo, condicionamento físico, preparação para TAF, né? Que hoje em dia os concursos voltou com tudo. Legal, legal. A gente faz todo esse treinamento também. Muito legal. Legal. E Bruninho, para terminar, qual é a mensagem final que você deixaria para alguém que quer se envolver nesse meio do fisiculturismo? A mensagem é a seguinte: antes de você entrar de cabeça, procure saber, converse com pessoas que participem e vê até onde é vantajoso para você. Porque, como eu falei, se a pessoa tá achando que é saudável, que não vai precisar usar de anabolizante, que não vai prejudicar a saúde, tá errado. Que realmente ele pode até tentar, mas para ele chegar ao topo, nos primeiros lugares, infelizmente, não vai conseguir. Então, assim, antes de se envolver, antes de mergulhar e entrar de cabeça, procure saber, vai a fundo. Se você achar que compensa, vai. Muito obrigada. Eu que agradeço mais bate-papo. uma vez aí a oportunidade. E depois a gente pode falar sobre Quiropraxia. quiropraxia. Ai, Sabrina. Um próximo tema aí. Gente, muito obrigada pela sua participação, muito obrigada pela sua audiência. E se você quiser mais conteúdo sobre saúde, o Bruno tá lá no Portal Mood, www.portalmood.com.br, com vários artigos interessantes para você. Muito obrigada e até o próximo programa.